Olá, boa noite. Está começando o meio de campo deste domingo, dia 22 de setembro de 2013. O Cruzeiro só empatou com o Corinthians. Mesmo assim, ampliou a vantagem para o segundo colocado. O Atlético bateu o Vasco em casa e subiu na tabela. E ainda, os melhores ataques do Brasil estão em Belo Horizonte. Tudo isso a partir de agora no meio de campo, que já está no ar. Eu estou esperando a sua participação, o atleticano que está feliz com mais uma vitória. Foi sofrida, mas venceu, subiu na tabela. O Cruzeirense também foi lá em São Paulo, empatou com o Corinthians, permaneceu líder e ainda aumentou um pontinho a vantagem para o Botafogo. Mande sua mensagem para a gente, vamos conversar durante o programa. Você pode participar pelo e-mail, meidecampo@redminas.mg.gov.br ou pelo nosso Twitter, que é o @meidecampo, ou até pelo Facebook. Para começar o jogo hoje, vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Diogo Ramalho na ponta esquerda da rádio Band News FM. Diogo, o Cruzeiro pressionou muito no primeiro tempo, teve chances de ganhar de muito. Acabou empatando. No segundo tempo, foi ele que tirou o pé ou o Corinthians que cresceu? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, André. Um abraço pessoal de casa. Eu acho que o Cruzeiro não tirou o pé, não. O Corinthians que voltou outro no segundo tempo. O Cruzeiro começou o jogo como se estivesse jogando no Mineirão. Acho que é até um pedido já do Marcelo Oliveira. Partiu para cima, foi agressivo. O Cássio, numa tarde inspiradíssima, aquela defesa na cabeçada do Newton, com os pés, né, no contrapé do goleiro. Grande defesa, depois num chute do William. E no intervalo, acho que o Tite chamou a rapaziada do Corinthians para uma conversa e voltou diferente. O Sheik, que não fez um bom primeiro tempo, e aí eu não entendi o Tite por isso, ele voltou e era o jogador do Corinthians no segundo tempo, foi substituído, acho que por causa até do gol que perdeu, acho que o Tite perdeu um pouco da paciência com o jogador, mas o Corinthians voltou muito bem, principalmente nos 15 minutos iniciais da segunda etapa. Acho que não ficou de bom tamanho, apesar de ter sido dois tempos distintos, acho que o Cruzeiro mereceu a vitória. Tá certo. Quem está aqui com a gente também, jogando mais no meio, o Sulimar Silva da Rádio Inconfidente. Sulimar, o que faltou para o Cruzeiro para voltar com os 3 pontos? Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, André. Boa noite para quem tem casa. Boa noite para os nossos convidados também. Além do Júlio Batista ter tocado na bola para o Dagoberto, né, naquele lance, o Cruzeiro, no início do segundo tempo, faltou acordar mais, porque o Corinthians sabe que é difícil passar pela defesa do Corinthians. É a melhor do campeonato. Com 2 linhas de 4 ainda fica muito mais difícil. Faltou ali um pouco mais de gana. Agora, entrar com o Anselmo Ramon também, aí foi de lascar o cano, viu? Tá certo. Ajudando na criação aqui no nosso meio, Júnior Brasil, da Rádio Itatiaia. Júnior, quero que você responda aqui ao Diogo Fonseca. O Atlético sem Marcos Rocha é diferente? Olha, essa pergunta é a pergunta que não quer calar. Obrigado pelo convite, André. Boa noite para os amigos. Isso aqui é bom, que a gente está cercado só de amigos e amigos competentes. Ramalho, Sulimar, Junqueira, valeu. Olha, o Marcos Rocha faz muita falta, Diogo, não há a menor dúvida. Só que o torcedor só sente que ele faz falta quando ele não está em campo, porque quando ele está em campo a cobrança é muito grande. Tanto é verdade que ele faz falta que o Cuca buscou soluções para a lateral direita o jogo inteiro. Era uma luta, colocavam ali, era Josué, era Pierre, puxava e não dava certo. O Marcos Rocha é um jogador de seleção, tem defeitos, tem problemas, falha no quesito marcação, mas sem dúvida é um jogador mais do que importante para o Atlético. Falando em jogo, deixa eu mandar um beijo pro meu Diogão. Só fazendo uma correção aqui, a pergunta foi do Gideon de Souza, lá o Gideon de Souza, e o Diogo Fonseca, ele falou assim, duvido que me manda um abraço. Abraço pro Diogo aí, pessoal de Contagem sempre acompanhando. E para fechar o nosso quarteto ofensivo aqui, Felipe Jonqueira, da Band. Felipe, o Atlético já pode sonhar com o G4? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, André. Sonhar pode, né? Se jogar igual jogou no primeiro tempo, se jogar igual jogou no segundo tempo, é Z4. Se jogar igual jogou no segundo tempo. Porque se o Atlético ganhar mais uma, fica em quinto. Impressionante, né? Impressionante esse campeonato brasileiro. Se perder 2, está na zona do rebaixamento. Se ganhar uma, está em quinto. Ganhou hoje, já pulou para 8º lugar. Oitavo. Se ganhar do Criciúma quarta-feira, está em quinto. E foram jogos até parecidos, a gente tem que lembrar isso, porque as duas equipes sobraram no primeiro tempo, no segundo tempo tiveram problemas. De um lado, Dátulo e Ronaldinho Gaúcho perderam chances incríveis, inacreditáveis. Do lado do Cruzeiro foi o Júlio Batista. Na cara do gol, ele desperdiçou e não passou para o Dagoberto. Teve a chance de retribuir a gentileza do jogo contra o Botafogo, que o Dagoberto poderia ter chutado. O Cruzeiro já venceu o jogo, não perdia mais, estava 2-0. Deu o gol para o Júlio Batista e hoje ele foi infeliz. Na hora de retribuir, foi fominha, né? Agradecendo a participação aqui da Fernanda Maia, do Paulo Duarte. Vamos ver aqui os gols de Atlético e Vasco, esse jogo de hoje.
Atlético 2-1. Belo gol Tá lá do o Fernandinho. Que Um jogada do golaço. Fernandinho, calcanhar do Ronaldinho. Bonito demais. E aí o Fernandinho limpou e bateu no cantinho. 1-0 o Atlético. Aos 2 minutos. Ele tá jogando muito, aí mata o adversário. Dificulta, o Vasco no primeiro tempo não conseguiu se encontrar. E no segundo foi o desespero, saiu para cima. A cobrança de falta do Ronaldinho, um desvio ali do Rafael Vaz. O árbitro deu o gol contra. Esse Rafael Vaz é horroroso, não é pra não. O que você gostou dele no Vasco também? Nossa, mãe do céu. E aí a cobrança de falta do Daxon e o Vitor. E bacana o apoio do torcedor, reconhecendo o que o Vitor fez ao longo da Libertadores. Mesmo porque ao longo duas do ano. jogadas antes desse lance, ele salvou o Atlético. Claro, Aí, e ele até falou Atlético isso na 2, entrevista Vasco final. 1. E ele explicou, né, no lance do gol, que muita gente passou na frente dele e acabou se assustando. Não, Agora, foi não, é frango, normal, né? Não o cara tem pra falhar. explicar, não. Foi frango, normal. Agora, um gol, Júnior, aos 2 minutos, o Atlético indo pra cima. O torcedor esperava uma goleada. Você acha que deixou a desejar o Atlético no E placar? tinha condição, sim. O Atlético podia ter liquidado no primeiro tempo e ter feito 3, 4 gols. Só que tem um detalhe, a gente não teve um jogo que foi fácil nessa rodada. Se você for olhar, foram placares apertados, ninguém sobrou, dificuldade para todo lado. Aí você pega a Portuguesa batendo o Internacional nos seus domínios. Você pega o Bahia, para mim eram favas contadas, que o Botafogo ia liquidar o Bahia e não liquidou. A Portuguesa bateu o Inter, o Bahia foi lá, bateu o Botafogo, então foi uma rodada diferente. Uma rodada que os jogos foram difíceis, foram tensos. E aí vem o desespero, o Vasco com a corda no pescoço. Dorival mais do que apertado. Segundo tempo foi aquele famoso pro tudo ou nada, e foi o que aconteceu. E aí o Atlético se perdeu, só se encontrou na metade, depois do segundo tempo, lá pros 25, 30 minutos, aí que o Atlético foi para cima. E aí, Diogo, e o Cuca tinha dito que no segundo turno ele queria ser o campeão do segundo turno. Em 4 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. 1 ponto a menos que o Cruzeiro. Você acha que vai ser essa briga aí até o fim, Atlético e Cruzeiro? Pelo que parece, sim, né? Hoje dá pra gente falar que o Cruzeiro vai nessa toada até o final, acredito nisso. O Atlético eu ainda tenho minhas dúvidas se vai continuar todo o segundo turno com essa pegada. Agora, se for atuando como vem, e parece que o grupo está fechado nisso, né? Fez um primeiro turno muito ruim e o Cuca parece que fechou com a moçada ali para conseguir ganhar esse título simbólico do segundo turno. Se acontecer isso, André, tomara que aconteça, muito bom para Minas Gerais, né? Que ótimo isso. O Júnior levantou a bola aqui que o jogo de Atlético e Cruzeiro foi muito iguais, os dois dominaram o primeiro tempo, no segundo acabaram bobeando. E o empate sem gols contra o Corinthians, lá em São Paulo, foi bom para o Cruzeiro, mas o resultado poderia ser ainda melhor. Não, vamos continuar falando do Galo ainda, desculpa, vamos continuar falando do Galo aqui, depois a gente vai falar dos resultados do Cruzeiro. Sulimar, o Atlético para você hoje, já tem aquela cara de Atlético que o torcedor se acostumou no primeiro semestre? Ainda falta um pouco. O Atlético, o Álvaro Velasco disse isso bem hoje na transmissão, de que o Atlético está deixando o tempo passar desde a 1h da manhã do dia 25 de julho. Praticamente 1 hora depois do título da Libertadores. E está deixando muita história passar. Tudo bem, conseguiu 3 vitórias nos últimos jogos, está fazendo um bom segundo turno, mas o torcedor quer mais. O torcedor está comemorando o título em alguma parte, mas está faltando um pouco mais para o Atlético voltar a ser aquele Atlético da Libertadores, um Atlético que bota medo nos adversários e sabe jogar bem dentro de casa. Ô Felipe, a gente viu o Atlético dominando no primeiro tempo, no segundo levando pressão, mas você viu qualidade no Vasco ou foi bobeada do Atlético nesse segundo tempo? Não, no começo do jogo eu falei, nossa, vai ser um 5, 6. O Vasco estava horroroso e o Vasco fez uma coisa que é um pecado mortal fazendo Independência. Ele deixou o Ronaldinho livre. O Ronaldinho pegava a bola, olhava, virava, tocava para um, olhava, viu um lateral passando, tocava. Eu discordo de você, viu? Pedro, quem marcou o Ronaldinho é uma barbaridade. Pedro quem? Não, o Vasco no primeiro tempo foi ridículo. No segundo tempo, o Vasco teve uma qualidade no primeiro tempo. Ele segurou os laterais do Atlético. Os laterais do Atlético não subiram, hora nenhuma, o jogo inteiro. No segundo tempo, quando o Michel machucou, você fala assim, não, o Michel machucou, vai melhorar. O time vai sair, o cara vai melhorar. Não, o Atlético se perdeu completamente. Completamente. Ele botou um volante pra lá, depois tentou corrigir com o Luan. O Tucu mexeu mal demais. E aí o Atlético se perdeu completamente. O Vasco botou 3 atacantes e foi pra cima. Você acha que falta, Sulimar, inspiração para o Atlético, falta disposição? O que falta nesse segundo tempo do Galo que ele acaba amolecendo um pouco? Disposição não falta, parece que falta um pouco de inspiração para o time em determinados momentos. Porque as principais peças, a jogada clássica do Atlético era o chutão do Hever, desvio do Jô, bola para o Bernard ou para alguém que estava chegando. E hoje os jogadores marcaram, e o Fernandinho tem uma característica diferente. Então hoje o Vasco deixou o Ronaldinho jogar livre, mas quando tem um adversário que marca o Ronaldinho e marca os outros, fica complicado para o Atlético. Então agora sim, depois que a gente conversar um pouquinho mais do Atlético, vamos falar do Cruzeiro que empatou com o Corinthians fora de casa.
um resultado que não foi ruim, mas poderia ser melhor. Se não fossem lances como esse. O Cássio fez a diferença. Do 3 Newton. milagres no primeiro tempo. O Cruzeiro massacrou o Corinthians e um segundo tempo bem diferente. O time não se encontrou. Depois dessa bola do William. Mais um milagre do Cássio. Aí numa sequência, se o Gil Olha for o zagueiro pênalti do... aí, ó. se o, Foi o pênalti no Borges. E aí o Júlio Pênalti. Batista. Se o Gil ainda fosse zagueiro do Isso. Cruzeiro... Poderia ter tocado também o Júlio Batista já no fim do jogo, praticamente o último lance do jogo. Tudo bem, ele tem crédito, mas um cara da qualidade dele tem que entender. Ali tem que matar. Se você não vai matar, não vai mandar aquela bola para estufar a rede, rola. O Dagoberto estava ali do lado. Tanto que ele fala, eu pedi. Isso fica nítido. Enlouqueceu com ele. Enlouqueceu. E ele tem experiência para bater por Claro. cima, para andar do lado. Não, e o Cássio fecha muito bem o ângulo. A gente tem que dar um mérito também a ele, mas era um Júlio Batista. Pra E ter ele faz isso tocado, muito bem. né? Você acha que faltou, ô Sulimar, matar o jogo no primeiro tempo, como costuma fazer no Mineirão? Arriscar mais no primeiro tempo? O Cruzeiro até que tentou, mas esbarrou na excelente atuação do Cássio e do árbitro da partida, que não marcou aquele pênalti em cima do Borges. Aí eu diria, se fosse o Gil, o zagueiro do Cruzeiro que fizesse aquilo, era pênalti na hora. Com certeza. Aí nessa hora o auxiliar não fala nada, né? Ele fica ali impressionante. Tudo bem, tá lá do outro Principalmente os lado, que ficam atrás mas do ali gol. dá pra ver que foi evidente. Ô, gente, o Cruzeiro tá tão bem que a gente tá reclamando do empate contra o Corinthians em São Paulo. Você vê. O Cruzeiro teve chance de ganhar, jogou melhor que o Corinthians, empatou com o Corinthians lá, resultado normal. Resultado bom. Empatar com o Corinthians lá é um bom resultado. E a gente tá achando ruim de tão bem que Você vê, o Botafogo perdeu pro Bahia, que ninguém Exatamente, imaginava. com E gol do o Cruzeiro Obina. vai e empata com o Corinthians. Então tá normalíssimo. Se o Cruzeiro, nesses dois jogos, pegando esse Internacional aí, numa crise, confuso, que derrapa, Dunga, nem sei se dura nas próximas horas. Se o Cruzeiro obtiver 4 pontos, já conquistou com esse empate, tá excepcional. Porque o Botafogo já perdeu. Mesmo se o Botafogo tivesse ganhado hoje, tava bom, ele tava tranquilo. Não, mas ficou excelente, né? Ficou excelente. Mas Sobre o juizão bom da ainda. partida que não deu Verdade. pênalti, alguém no intervalo deve ter chegado ali no ouvidinho dele e avisado que o Lucas Silva estava pendurado, né? Porque aquela falta, pelo amor de Deus. Não era pra cartão. Não é, nem se a falta fosse do próprio Lucas, que não foi quem fez a falta, foi o Newton, o amarelo já seria um exagero. Agora, amarelar naquela situação é para tirar o menino mesmo do jogo, porque não tem outra explicação. Eu quero que me mostre um árbitro que não trema nas bases ao apitar o jogo no Pacaembu, o jogo do Corinthians. E o que você está falando é tão verdade pelo seguinte, saiu um estudo aí, até falei semana passada lá na Bandeirantes, os erros dos bandeirinhas favorecem mais que clube, o Corinthians. E quem que são os mais prejudicados? Cruzeiro, depois Atlético. Claro que tem outros clubes aí, eu não lembro quais, mas o mais favorecido é o Corinthians. Sempre assim, sempre pró-Corinthians, sempre pró-Flamengo. Agradecendo aqui a participação do Arthur de Corinto, que está mandando um abraço pro tio Adão, lá de Betim, o Gabriel Amorim também conversando aqui com a gente, o Will de Curvelo, o Flavinho Rocha falando que Anselmo Ramon não dá para botar nesse time do Cruzeiro. Mas ele aí- destoa nesse time? Inclusive é o seguinte, eu pude olhar nas redes sociais e o torcedor estava inconformado, xingando o Marcelo Oliveira demais, só que tem um detalhe. Aí a gente tem que ter também um pouco de critério, tá? Ele tem feito o revezamento, Vinícius Araújo um dia, no outro jogo é o Anselmo Ramon. Se ele adotou esse critério, e ele quando viu que sem um homem referência lá na frente, o Goulart não conseguia fazer isso, ele precisava colocar um jogador para segurar e prender a bola, quem que tinha? Era, no caso, o Anselmo Ramon. Só que não dá muito para contar com o Anselmo Ramon, que é um pouco o que você falou. Ele não vai resolver. Ele tinha Mas uma aí é o outra seguinte... opção. Mas o cara, o finalizador, aí você tem o Anselmo ou o Vinícius, aquele que é o cara ali da área, Mas aquele que vai você prender a bola. Ou o colocaria- Júlio Batista fazendo essa Exato, função. aí era Não, o que mas eu aí ia ele já perguntar. tinha Quem feito. você colocaria? Não, O era o Júlio Júlio na frente? Batista, mas aí ele já tinha feito uma mexida e ele já não tinha mais jeito. Aí quando ele foi fazer a correção, o povo ficou bravo pro seu Anselmo Ramon. Mas se tem o cara, tem que ser ele. E a gente tem que dar um desconto. E eu falo que essa é uma das grandes virtudes do Cruzeiro. Isso a gente tem que levar em conta. Você tem um grupo grande. Se você pega e não vai administrando, um dia coloca um cara ali, o outro ali, aquele cara vai, complica do lado de lá. Então o Marcelo está administrando também vaidades. Ele tem que ter o peito de falar, esse não vai, mas ele tem que ter ali. Se o cara está no banco, ele tem que entrar. Tem pô. o outro Isso lado da existe, moeda até também, porque né? ele já assumiu isso em coletiva, né? Que ele tá administrando vaidade, Claro. isso existe. Tem o outro lado da moeda também. Quando você tem um grupo grande, tem um cara ruim. E esse cara ruim um dia vai jogar. Tem isso, né? Tem isso, né? Quando você tem um cara ruim no elenco, um dia ele joga. Já dizia, né, Andrade? Não contrata Pereba, porque um dia Pereba joga. Exatamente. Agora, você tem um detalhe, não dá pra virar e falar, o Cruzeiro não conseguiu a vitória por conta do Anselmo Ramon, de jeito nenhum, até porque as grandes chances do Cruzeiro, no primeiro tempo, o Anselmo Ramon não estava lá. A grande chance do jogo foi com o Júlio Batista, não foi com o Anselmo Ramon. Então também não vamos crucificar o rapaz e falar, não, ele
não pode ser imputado a ele, cobrado na conta dele. Hoje, não comprometeu. Agora virar e falar, não vai. Não vou arrumar vilão nesse momento, porque o Cruzeiro também precisa de tranquilidade, da mesma forma o Atlético. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Cruzeiro, de Atlético. Vamos dar uma pausa aqui. Daqui a pouco, Atlético e Cruzeiro são destaque na Europa. E ainda, a hora e a vez dos artilheiros e dos times que dão prioridade ao ataque. O menino já descobriu quem que é o pai? Não, mas pai é o que cria. Pai é o que cria, filho. O bom primeiro semestre do Atlético, que conquistou a Copa Libertadores da América, e a boa fase do Cruzeiro na liderança isolada do Campeonato Brasileiro chamaram a atenção da imprensa inglesa. O jornal The Independent colocou Belo Horizonte como a capital do futebol brasileiro em 2013. A publicação ainda exaltou os craques das duas equipes e os estádios da capital mineira. Agradecendo a participação aqui do Newton Sérgio, do Cacá Nunes, da Fernanda Araújo, do Jajá, lá do São Lucas. Um abraço pro pessoal do São Lucas, ligado sempre no meio de campo. Júnior Brasil, quando você imaginaria Atlético e Cruzeiro e seus elencos sendo destaque na Europa? É difícil até pensar nisso, mas eu vou mais além, tá? Eu vou te dizer, você já imaginou uma decisão, não sei, quartas, oitavas, semifinal da Libertadores com Cruzeiro e Atlético sendo protagonistas? Isso pode acontecer, eu acredito que essa é a realidade. Ninguém mais tira o Cruzeiro da Libertadores, ele pode ser campeão, mas a Libertadores é uma realidade e o Atlético também. Então isso é inegável, ou seja, houve uma boa administração, mudança de gestão, o Atlético teve um problema para se adequar, o Cruzeiro também, o Gilvan com pouco tempo conseguiu uma percepção, uma sensibilidade, falar, vem cá, Alexandre Matos, faz, resolve, deu uma reestruturada no CT que precisava também, o Atlético com um CT invejável, então Minas está dando um show. O Independência é o ideal para o Atlético, o Mineirão é o ideal para o Cruzeiro, dois monstros, dois CTs fantásticos, dois clubes que tiveram trabalho, competência, sorte, bons jogadores, é Ronaldinho do lado, é o Cruzeiro com um conjunto, então isso aí é fantástico. Infelizmente, André, a imprensa nacional não reconhece como a Europa está reconhecendo esse momento de Atlético, de Cruzeiro e de Atlético. Era isso que eu ia perguntar para o Diogo e para o Suleimar, que estão sempre dentro de campo, conversando com a imprensa nacional. Pelo que o Atlético já mostrou, campeão da Libertadores, um bom futebol, o Cruzeiro, líder isolado, a imprensa internacional tem respeitado mais a Atlético e Cruzeiro? Eu acho que isso já começou. Demorou, mas começou hoje e ficou claro na coletiva do Marcelo Oliveira após o jogo, um repórter da imprensa paulista perguntando ao Marcelo se ele se considera o melhor técnico do Brasil e se ele acha que alguma coisa ou alguém pode tirar esse título do Cruzeiro pelo futebol que o Cruzeiro vem apresentando. Então, já que demorou, pelo menos que reconheçam agora, porque Belo Horizonte é sim, o jornal disse muito bem, a capital do futebol brasileiro hoje é Belo Horizonte, o Galo campeão da Libertadores, o Cruzeiro a caminho e muito bem encaminhado aí para ganhar o título brasileiro. Sua experiência, Suleimar? Começou exatamente essa semana, né? Depois, muito embora por causa do jogo contra o Botafogo, que era o jogo de 6 pontos. Várias matérias que foram feitas, principalmente da imprensa de fora, com o Marcelo, com alguns jogadores do Cruzeiro, estão demorando. Ainda não querem dar o braço a torcer, mas vão ter que admitir, porque eles torceram muito o nariz no ano passado, quando o Atlético estava ali brigando pelo título de campeão. E adoraram quando foi o Fluminense que foi campeão. Agora, eles estão tendo que dar o braço a torcer, porque o Atlético foi campeão da Libertadores e o Cruzeiro está liderando. Até ainda falta um pouco de rodada, resistência, né? O Botafogo era o futebol mais bonito do Brasil. Eu pegava e ligava os canais nacionais e falava, gente, não estou acreditando. Não, porque o Botafogo está jogando demais, encanta a ofensiva. Eu falei, esses caras são loucos. E em São Paulo tinha gente acreditando que o Corinthians ainda chegaria, que era o único time que tiraria esse título do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, gente. Eles reconheceram, mas deve estar doendo pra caramba nesse cara. Isso é Agora, Atlético e Cruzeiro, eles não são lembrados só na Europa, não. Os times mineiros também são destaque quando o assunto é fazer gols. O Cruzeiro é o líder do Brasileirão, já balançou as redes 100 vezes este ano. O Atlético, campeão da Libertadores, vem logo atrás com 98 gols. Competência de duas equipes que têm história para contar.
não sei se a palavra fica bem nesse momento, mas o gol é o orgasmo do jogo. Dario José dos Santos, o Rei Dadá, segundo maior artilheiro da história do Atlético, um dos maiores do futebol, especialista no assunto gol. Não existe gol feio, como diz o Rei Dadá. Feio é não fazer o gol. Dirceu Lopes Mendes balançou as redes 223 vezes com a camisa do Cruzeiro. O Príncipe com a bola nos pés. O Cruzeiro hoje resgatou a sua maneira de jogar, esse futebol, né, que você citou, o Santos de Pelé, né, o Botafogo de Garrincha, o Cruzeiro de Tostão, de Dirceu Lopes. Então é muita alegria. Rei e Príncipe, estilos diferentes, objetivos comuns. Nos tempos de Dadá e Dirceu Lopes, todo mundo enchia a boca para falar o quanto eram poderosas as linhas de frente dos times mineiros. O tempo passou e agora, em 2013, os atacantes de Atlético e Cruzeiro estão fazendo jus aos craques do passado e balançando a rede como nos velhos tempos. O Cruzeiro foi o primeiro time da Série A do Brasileirão a ultrapassar a marca de 100 gols na temporada. O Atlético é o que mais se aproxima do rival. O Cruzeiro hoje não tem, vamos dizer assim, um grande ídolo, vamos dizer assim, mas são jogadores, né, o Everton Ribeiro, o Goulart, né, o Bode, que já é um jogador consagrado. Então o Cruzeiro está resgatando o melhor que existe no futebol brasileiro. E é com muita alegria, porque eu sou a favor de futebol alegre, futebol que é jogado para frente. O Atlético hoje não, porque o Atlético caiu muito, mas o Atlético da Libertadores, até faltando 4 jogos para terminar, o Atlético foi sensacional. Agora depois, São Vítor salvou muito o Atlético. E eu acho que o Cruzeiro está jogando demais. Eu até brinco com os meus amigos, dizendo que eu vou pedir exame antidoping, né? Porque o Cruzeiro está jogando demais, está correndo demais. Brincadeira à parte, eu entendo que o Cruzeiro está numa fase maravilhosa. E tomara que o Cruzeiro vença. Um futebol de encher os olhos e que traz resultados. O Atlético foi o campeão da Libertadores com o melhor ataque. O Cruzeiro lidera o Brasileirão com o maior número de gols, fugindo da tendência dos últimos campeões. Em 2012, o Fluminense levantou a taça, mas foi o Galo quem mais estufou a rede. O Corinthians, em 2011, ficou apenas com o 8º melhor ataque. Foi assim também em 2010. Estou muito feliz com o que está acontecendo no Cruzeiro e sem dúvida alguma, para mim, né, a gente não pode antecipar nada, porque é um campeonato muito difícil, mas o Cruzeiro, sem dúvida alguma, é o maior concorrente ao título desse ano. O Cruzeiro já é campeão. A bola que o Cruzeiro está jogando, não tem como perder. Só se o Cruzeiro fazer loucura, atirar pedra em santo. Ninguém do Cruzeiro vai fazer isso. Então o Cruzeiro, campeão brasileiro de 2013. Atlético, campeão da Libertadores de 2013. Agora, eu vou mais longe, o Atlético vai ser campeão 21 de dezembro de 2013, lá em Marrocos. Nós vamos ganhar na final do poderosíssimo Bayern de Munique. O Bayern é favorito, mas o Atlético vai jogar como nunca. E o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Então o melhor futebol do Brasil vai ser o Cruzeiro. E o melhor futebol do mundo vai ser o Atlético. Tá aí o Cruzeiro, 100 gols, Atlético 98 na temporada, um é campeão da América, o outro pode ser campeão brasileiro. Uma vez você disse, Júnior, que parece que é a vez dos times com melhor ataque ser campeões. Verdade. Queria que você explicasse a sua teoria, por favor. Porque o São Paulo a gente viu conquistando campeonatos brasileiros sempre com a melhor defesa, vencendo de 1-0, 2-1, placares apertados. E ele fez isso durante muito tempo. E aí ficou adotado e valendo que para ser campeão, primeiro quesito, defesa. A gente viu isso defesa na Copa do Mundo consistente, com a Itália. marcação. Em Copa do Mundo isso só reforçou a própria Espanha, um futebol ofensivo, mas que fazia poucos gols. Aí a gente encontra um Cruzeiro com esses números fantásticos, eu entendo que mudou, chegou a hora. E mudou sim, se você for olhar hoje,
Você não tem mais 2 atacantes, você tem 4 atacantes. Você tem caras que chegam, você tem movimentação. Chegou a hora de mudar. Você precisa, normalmente, tendo condição, 2 volantes que saibam pegar, sair. É o que está acontecendo. E o resto são os meias que chegam, os jogadores de mobilidade. Até a questão do homem referência a gente não está encontrando. Vou pegar o Corinthians. Não tem. É todo mundo flutuando, todo mundo correndo. E um detalhe, o Cruzeiro é tão louvável, e foi assim com o Curitiba, que a gente tem que lembrar uma outra coisa. O Cruzeiro, ele não disputou a Libertadores, saiu até precocemente da Copa do Brasil. Se você for fazer a média, Cruzeiro tem uma média altíssima, porque passou dos 100 gols, mas talvez não tenha feito tantos jogos quanto muitos clubes. Então é louvável. E o Atlético também, com Ronaldinho, Tardelli, encantando, campeão da Libertadores, isso é fantástico. Essa mudança de pensamento e essa supremacia de Atlético e de Cruzeiro. O que eu acho que sustenta muito essa mudança de pensamento, Júnior, e a postura dentro de campo é você ter um sistema defensivo muito sólido. E aí é Atlético e Cruzeiro. E Leonardo também tem que ter atacante de qualidade. Né? Leonardo Silva e Hever, o que jogaram na Taça Libertadores. Hoje você tem o Bruno Rodrigo, que para mim é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. É o que está jogando melhor, até para ficar claro que eu falei isso. Exatamente. É o que está jogando melhor, é o mais regular. O Dedé falha de vez em quando, mas também muito seguro. Formou-se uma grande dupla, tem 2 volantes de imensa qualidade, o Newton para destruir. E agora o Lucas Silva hoje colocou, acho que o Egídio ou o William na cara do gol com um passe lá do meio campo. E anulou o Seedorf no meio da semana. Então isso dá uma tranquilidade para que você ataque com 3, 4 jogadores. O Pierre e o Donizete. Exatamente. Então acho que é muito... pelo sistema defensivo e você tendo qualidade lá na frente também. O outro time é muito agredido, tem que sair para o jogo também, porque senão o gol se torna questão de tempo. Né? Você agride muito, defende bem, uma hora o gol vai sair. E ainda dentro dessa questão do sistema defensivo, aí voltando dentro daquele assunto que você perguntou, da imprensa de fora está dando destaque, o que mais dói neles é, por exemplo, ver o Dagoberto, que estava não tão bem no Internacional, e o Bruno Rodrigo, eles falam assim, puxa vida, os companheiros de imprensa de fora, puxa vida, o Cruzeiro contratou o Bruno Rodrigo, que era reserva do Durval no Santos. O Jô, o próprio Ronaldinho. O cara banco no Inter. É isso que mais dói neles, é ver que os jogadores aqui estão bem e os times estão lá liderando. Mas o Bruno Rodrigo, por exemplo, ele ficou marcado por aquele 4-0 do Barcelona em cima do Santos. Ele ficou marcado porque era o Bruno Rodrigo. O Neymar não ficou marcado, o Ganso não ficou marcado, ninguém ficou marcado. O Muricy sobrou também não. O Muricy também e não. Sobrou. Veio o Bruno Rodrigo, estourou pra quem? Pro Bruno Rodrigo. E a gente tem que fazer a meia-culpa e não pode negar que até a imprensa mineira, quando vê o Bruno Rodrigo, viu com maus olhos. Achou que era para compor. Exatamente, que era para ser um terceiro reserva, alguma coisa do tipo, e ele está provando que não. Eu inclusive, fui um dos que queimou a língua com o Bruno Rodrigo, porque os primeiros jogos treino eu achei que ele não ia encaixar e queimou minha língua. O cara, para mim, encaixou muito bem naquela zaga do Cruzeiro. Eu vou até buscar a memória um pouco mais antiga de um caso que foi emblemático e que mudou e caiu por terra isso. O Jorginho, um jogador de meio de campo que chegou para jogar no Atlético. Sim. Todo mundo, nossa, aquele Jorginho e tal. Jogou no Santos, ele veio aqui, virou ídolo da torcida. O cara se consagrou, virou um jogador quase que intocável, um Pierre. O Pierre hoje, o carinho que o torcedor tem com ele, aconteceu isso com o Jorginho em termos de importância. Então tem cara que vem, não vai muito tudo longe, é propício para ele. E ele vai e reencontra. Ele ou futebol ou se encontra com o melhor futebol. Ronaldinho chegou aqui por baixo. Você fez uma pesquisa em todas as torcidas do Brasil, ninguém Pierre, queria o Ronaldinho. Que no Palmeiras batia demais, chegou aqui, parou de bater e virou um monstro, virou um cara da segurança. O que pior do detalhe do Pierre... Antes era terrível. E o detalhe é porque a situação do Pierre é que o Daniel Carvalho, como grande contratação que chegou, na época todo mundo depositou muita confiança nele, foi pro Palmeiras na negociação com o Pierre. Não, mas aí tem um detalhe, né? Ele foi, mas o homem bebia 5 ou 3 litros de refrigerante todo dia. Aí não tinha jeito, a nutricionista do Atlético lá, Patrícia, não tem jeito. Um dia eu cheguei pra falar com ele, ô Daniel, tem que maneirar, como que eu quiser, eu bebo o que eu quiser. Não dá pra tira meu refrigerante, aí não tem jeito. Não dá pra convidar o Daniel Carvalho e o Walter. O Walter tem que correr menos, agora o Daniel tinha que correr mais, não conseguiu. Agora, Atlético e Cruzeiro estão bem, estão chamando a atenção no futebol internacional, só que no Brasil, o futebol brasileiro, felicidade sempre dura pouco, né? E aí chegou a querida CBF, que definiu o calendário para o ano que vem, e a tabela dos jogos não agradou o técnico Cuca. Vamos ver aqui. Vai chegar em casa dia 23. Dia 12 tem jogo, né? Vamos ser campeão do mundo? Deus queira. Aí a gente... apresenta aí dia 12, põe o Júnior jogar os primeiros jogos, não tem problema nenhum. O negócio nosso é a meta lá no final do ano. Depois, aí a gente faz aí o que tem que fazer, o jogador também tem que entender
que se tiver que vir antes, vem, depois a gente compõe lá na Copa do Mundo, consegue dar 15, 20 dias lá também. A gente vê aí a CBF querendo acabar com a pré-temporada, né? Diminuir a pré-temporada. No caso do Atlético, a final do Mundial seria dia 21 de dezembro, dia 12 já teria que voltar a treinar. A solução é realmente botar a equipe júnior, igual fez o Atlético Paranaense esse ano? Não tem outro caminho. O Atlético foi o clube mais prejudicado em função do Mundial. O Cuca está certo, tem que colocar os meninos para jogar. E aí a gente tem que elogiar a Federação Mineira, que tem, para mim, o campeonato mais interessante regional, porque é curto, é enxuto, não prejudica os clubes e tem poucas datas. A sorte ainda é essa, que não é aquele campeonato cheio de enrolação, não sei o quê. É um campeonato objetivo, mas prejudicou, sim, os clubes. Agora, ô Diogo, será que a TV vai deixar isso acontecer? Porque se saírem os grandes astros, o campeonato perde um pouco de valor. Eu acho que pode haver uma reclamação, mas acho que o Cuca está certíssimo. Se ele tiver condições de fazer isso, tem que fazer. Foco total no final do ano, ganhar o Mundial. E aí, se ganhar o Mundial, ninguém vai reclamar. Torcedor nenhum vai reclamar de jogar júnior ou até juvenil. Tem que fazer isso mesmo. Agora, se a TV vai deixar ou não, a gente vai ter que realmente aguardar o momento, os próximos capítulos. Eu acho que até se perder, o torcedor não vai preocupar muito, porque tudo já está. Alguma picuinha eu sou capaz de apostar que vai acontecer, mas vamos esperar. Vamos dizer que os únicos clubes que não gostam do torneio, do Campeonato Mineiro da maneira que estão, são alguns clubes do interior, porque ficam parados boa parte do ano e depois não tem esse tempo para poder treinar. Por exemplo, o Guarani já se apresentou para o campeonato do ano que vem. É o primeiro que se apresentou até agora. O Tupi está disputando a Série B, ainda está naquele detalhe, vai dar uma férias para os jogadores, mas agora não se sabe das outras equipes como é que faz, para depois não fazer vexame no campeonato. Mas é aquela história, não sei até a opinião do Felipe, mas é o seguinte, Felipe, eu sou a favor, a gente fala muito, mas é uma mudança que tem que surgir no âmbito nacional, voltar aqueles regionais, Sul Minas, Rio, São Paulo, e você ter um campeonato mineiro, paulista, carioca, regionalizado, e que tem um campeonato durante um ano, porque 3 meses para esses clubes é um horror, nunca vão conseguir firmar times. Então, que você tenha um campeonato que seja um campo para revelar jogadores, seja por região e vai afunilando até chegar no momento e que vale alguma coisa, né? Ter vale uma Copa claro. Que vale uma vaga na Copa do Brasil, que vale mas uma que Copa, seja um campeonato rentado durante o ano, que se justifique por si Passou só. Da hora, nem vaga Taça Minas Gerais os clubes querem jogar. Não, fizeram e não quiseram. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, a gente falou no jogo do Atlético, que dominou o primeiro tempo, no segundo passou aperto. Vamos ver como é que foram os lances desse jogo? A saída de bola do Vasco no primeiro tempo. Como você disse, né? Um gol de cara. O gol aos 2 minutos, essa grande jogada, Fernandinho com o Ronaldo. O Ronaldo consertou todo mundo ali. O Fernandinho também vem jogando muita bola. Depois a cobrança de escanteio. O Josué pegou o rebote de fora, ali o jogo quase alcançou a bola. Chances desperdiçadas. E aí veio o Tardelli pela direita, recebeu, bateu direto. Cobrança de falta do Ronaldinho, que resultou no segundo gol aí. Nesse momento deu-se realmente a impressão que o Felipe falou, é 5-0 no mínimo. E tinha caixa. No primeiro tempo, se o Atlético apertasse um pouquinho, fazia 4. E o Daxon, o único chute de perigo assim no Vasco no primeiro tempo, teve essa cabeçada também. Ronaldinho cobrando a falta. Olha lá, o Ronaldinho, ele pega a bola. Tentou bater lá sem o goleiro, mas não deu. Aí cobrou uma falta rápida e a bola para o jogo que estava impedido. E o Ronaldinho muito participativo no jogo nesse primeiro tempo. O Atlético subiu ali pela esquerda, cruzou, mas o Tardelli e o Jô se estranharam. Aí começa a pressão do Vasco. Aí começa o Vasco a dominar. Essa bola que atravessou, ninguém fechou. E aí aquela história também, o Dorival consertou o time, falou, pagou no ouvido de todo mundo no intervalo. Essa grande defesa do Vitor. Depois o Vasco começou a jogar muito pela direita, essa jogada aí se tornou recorrente. Subir pela direita e cruzar. O Atlético perdeu a força do lado esquerdo. E aí, a falha do Vitor, cobrança de falta do Daxon, que não foi o Juninho Pernambucano, né? Pela primeira vez. Depois o Atlético ainda chegou, o Tardelli colocou essa bola na medida pro Dato. Incrível essa chance. Essa confiança, né? Esse nem pelado a gente perde. Esse nem Copa MCL. E aí depois o Ronaldinho perdeu um também. O Ronaldinho perdeu um, o Tardelli já bateu na trave e o Tardelli impedido, errou também. Foi, já estava impedido. Show de horrores. Né? Foi complicado essa. E aí acabou, Atlético 2, Vasco 1. O Sulimar, o gol do Ronaldinho, que foi dado para o Rafael, você daria gol contra ou gol do Ronaldinho?
Aí, né, naquela situação, a bola, independentemente do zagueiro encostar, a trajetória da bola estava indo pro gol, ela só resvalou e foi. Então, eu daria o gol pro Eu tava no Ronaldinho. estádio e não reparei no desvio do zagueiro. Eu tô procurando o desvio até agora, que eu tô vendo o gol pela primeira vez, mas não vi também não. Mas, como diria o Armando Marques, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê, né? Tem coisa que você vê, né? Agora, tem um detalhe sobre o Ronaldinho que eu queria falar, André. Acho que ele já foi um jogador, é gênio, eu não vou discutir isso, mas já foi um jogador de jogar quando a marcação estava apertada demais, aí eu vou lembrar a Copa do Mundo de 2002. Hoje ele é gênio se tiver espaço. Né? Isso ficou para mim muito claro no Libertadores. Mas pra nossa realidade, viu? Não, claro, ele ainda é o que tá eu não muito discuto, ele está da muito média, acima da média. muito. Agora, quando ele pega um bom marcador, aquele jogador do News Old Boys, o volante, esqueci o Lourinho, o cara tem 34 anos e resolveu o jogo para ele naquele momento, só marcar o Ronaldinho, o resto dos jogadores que se virem para fazer o que quiserem. E aí Mas o Ronaldinho tem muita dificuldade quando é marcado de muito perto por um jogador os 90 minutos que está em campo. Agora, é muito complicado, e aí por isso que eu concordo com você que ele é gênio e está acima da média. Muito, pra porque nossa realidade. se em 89 minutos ele for bem marcado e no minuto final ele não for, aí ele vai com 2, 3 lances ele resolve o jogo. Exatamente. O Fernando Michel aqui, ele tá mandando um abraço para Kelly Chaves lá em Betim, tá perguntando aqui, por que o Galo tá tomando gols bobos? Falta treino? Não, Falta mas de treino não é é mais não. Mas o Atlético, desde o ano passado, toma gol bobo no Independência. Você pode ver, o Atlético dificilmente ganha um jogo e o adversário fica zerado no Independência. Mas o Independência te traz uma segurança tão grande. Pode ser. Que aí, em alguns momentos, você acaba até relaxando. Você está tão soberano ali. E o time, em alguns momentos, falar, na hora que eu precisar me impor, vou me impor e vou ganhar. Tanto que acaba que o relaxamento vem e você toma o gol hoje do Vasco, eu nem levo pro lado do relaxamento. Uma também não. Que acontece. Não, mas esse lance isolado. O lance isolado. Mas que o Atlético cedeu muito espaço pro Vasco no segundo tempo, cedeu. Mas é lógico que foi um lance isolado. O Vasco também, ele era um kamikaze, um piloto kamikaze suicida, ele foi pra cima. Perdi de 2, perdi de 3, então não restava outra alternativa. E o Dorival mexeu no time pra isso, o time se tornou ofensivo. E aí muda a história. O Atlético não soube aproveitar isso, né? No início do segundo tempo, teve um lance do Jô, que o Jô tentou finalizar, que era só tocar pro Ronaldinho. Foi a mesma coisa do... Não, a chance perdida muda a história, se você faz, muda. Exatamente. Agradecendo aqui a participação do André Luiz, lá de Formiga. Um abraço pessoal de Formiga ligado no meio de campo. E aí tá mandando abraço pra Letícia, pro Luiz Mamão. Vamos falar do Cruzeiro agora? No Pacaembu, nada de gol. Mesmo assim, não faltou emoção. Vamos aos melhores momentos de Corinthians e Cruzeiro. O primeiro tempo bacana do Cruzeiro pressionando. O Cruzeiro tocando bem a bola pro William. Essa aí bateu para fora. Mal, mas chegou com facilidade. Depois o cruzamento, o Newton. Cabeceou certo. Defesa do Cássio pegou no susto. Depois a outra bola, que é a outra defesa do Cássio. Milagrosa. Do William. Olha o lance do Lucas Silva. Do Lucas Silva para o Egídio. O Cássio Egídio. defendeu também. E bateu e o Cássio. Bateu muito bem também. Defendeu. Cássio. Aí o Corinthians, com o shake. Rolou pro Douglas. Tava impedido, né? O Fábio defendeu mesmo assim. Depois o Douglas, no segundo tempo, bateu. O Fábio foi buscar. Aquela defesa do Fábio no primeiro tempo foi com 44 minutos já, né? Aí o Corinthians começou a ganhar corpo, o Pato ganhou muito lá, chutou lá no Morumbi, como diz o Cláudio Gomes, essa bola. Ainda bem que era o Pato. Olha o lance do Júlio Batista. E o Júlio Batista foi fominha. Ele falou que pegou mal na bola, mas tinha que ter tocado pro Dagoberto, né? Isso é verdade. Então estufada a rede. Tinha que ter tocado, mas se é o Júlio Batista, tá com um goleiro na sua frente, você não vai finalizar, amigo. Se é o Anselmo Ramon que erra, o mundo tinha acabado. Aí eu te dou razão. Se era o Anselmo, o nego tava louco com ele até agora, o Júlio tem que dar um desconto. Mas olha, é um resultado fantástico. Você empatou com o time que é o campeão do mundo, gente. Mesmo com problemas, mesmo com crise, o Tite cai, não cai. Tem que ter todo o respeito ao Corinthians. E que ainda tem um bom time. Hoje os dois laterais, os reservas, o Igor pelo lado esquerdo e o Edenilson, dois grandes laterais, jogaram muito bem. Melhor defesa do campeonato. Sim, aqui, o Arthur fez um comentário aqui, disse que para tirar o título do Cruzeiro, só se for muita imprudência da equipe, porque tem elenco e peças de reposição da mesma qualidade. Num lance desse como o do Júlio, foi muita ansiedade que ele resolver, faltou um pouquinho de coleguismo, Faltou capricho. Faltou o que ali? Faltou capricho na hora de finalizar, ué. Chega a ser essa imprudência aí? Se é o Júlio Batista, não vai finalizar no lance daqui. Eu acho que é uma mistura. Eu acho que faltou capricho e faltou também pensar melhor e foi, acho que um pouco de imprudência. Mas é tudo muito rápido. Uma vez o Donizete Pantera falou, não consigo correr e pensar ao mesmo tempo. Então a gente tem que dar um desconto. O cara tá correndo, tá lá. Pô, bate a bola, isso é normal. E vamos lembrar que no jogo anterior,
O Júlio fez um belo gol. Ele ainda parou, pensou, virou, tocou. Então vamos ter calma. Vamos ver aqui aquele lance do Borges, que a gente tinha comentado aqui. Eu conversei, inclusive, com um amigo, o Dr. Bruno Ferrari, cruzeirense. Ele ficou esse lance aí do Gil. com isso aí, viu? O Gil no Borges aí. Foi pênalti ou não foi? Pênalti escandaloso. Foi agressão. Doutor Bruno falou como é que eles não marcam um pênalti desse. Isso, olha lá, o cara pisou dentro da área, o Borges. Ele não estava fora do campo de jogo. O Borges, vamos ver o pé dele, se ele está dentro ou fora da área, porque eu acho que está fora do campo. Não, ele estava dentro. Com o pé na linha, ele estava na linha. Com o pé na linha é pênalti. Ele estava na linha. Ele estava na linha. Até acompanhando a transmissão, a própria transmissão mostra alguns minutos depois, ele estava na linha e confirma. Foi pênalti. Ali é aquilo que acho que foi o Ramalho que falhou. Se fosse o Corinthians, era pênalti assim. E aí, se o Fábio defendesse, mandava voltar. E o próprio Gil, né? Porque o Gil foi o personagem daquele outro pênalti. É que eu disse, eu disse, se o Gil ainda fosse jogador do Cruzeiro, como foi em 2010, que ele soprou no Ronaldo. Olha lá o lance ali, ó. Ele está com o pé esquerdo fora, ao direito tá. O direito tá em cima da linha. Agora, para dar mais polêmica, se ele tivesse fora e o Gil acertasse, era para expulsão? Pode considerar agressão isso aí? Se ele tivesse. Se fosse caso de cartão vermelho, se tivesse fora não seria o pênalti, mas poderia expulsar. Claro, a agressão o cara, se ele não viu ali, fora ia muito menos. Porque para arbitragem não ver um lance daquele. Tudo bem, você pode estar encoberto. Agora, uma coisa, André, que eu tenho observado demais, eu não sei se os amigos aqui concordam, como a arbitragem está acompanhando de longe. Parece que os caras agora, existe uma determinação que fala, olha, você só acompanha o lance a 30 metros, porque não é possível. Nunca você vê o juiz no quadro, é assustador. Você disse, se o juiz não viu, quem disse que não viu, né? Eu ainda complemento, no jogo contra o Botafogo, os dois pênaltis, o pênalti que foi marcado a favor do Botafogo e o pênalti a favor do Cruzeiro, o árbitro da partida, o Luiz Flávio, estava na intermediária. Vocês podem pegar a repetição do lance, ele estava na intermediária quando ele marcou o pênalti, de longe. Não, isso tem acontecido o gol anulado, o gol anulado do Ricardo Goulart também foi um. Você pega pelo quadro da televisão, André, para a imagem, aquela coisa, cadê o óleo? Cadê o árbitro? Você não vai achar, porque ele nunca está no quadro da imagem da televisão, está sempre fora. E não adianta vir gente, não, porque ele corre na diagonal, que o quê, gente? Tem que estar lá, tem que estar acompanhando de perto. Só que enquanto não houver profissionalização, o cara não puder ter um centro para treinar, uma alimentação ideal e condições de trabalho, vai ser isso aí. Mas, infelizmente, os velhinhos da FIFA, a FIFA, a CBF, todo mundo só quer isso, vai ficar nisso aí. Tá, vamos dar mais uma parada aqui e depois do intervalo, o Tupi volta à disputa da Série D, mas o Aparecidense recorre. E ainda os gols da rodada. Depois do episódio em que o massagista do Aparecidense invadiu o campo e defendeu o gol que daria a classificação ao Tupi às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu pela eliminação da equipe goiana na competição. A Aparecidense entrou com um recurso para reverter a exclusão do time. A decisão final deve sair no próximo dia 26. Felipe Junqueira, o que é pior? O esquerdinha tirar essa bola ou a Aparecidense recorrer na decisão de expulsar o time? O ataque do Tupi que não conseguiu fazer o gol no massagista, né? Não, mas a Aparecidense realmente tinha que ficar quieto no canto dele. Não devia tentar mais nada, não. Devia estar com uma vergonha. Devia pegar esse cara.
os caras lá fazer aquele corredor polonês, né? Os jogadores aparecidenses, dar um pau nesse cara e pronto. Tá o preparo físico dele tá em dia demais. Ele correu e não foi em linha reta, não. Foi corrida de obstáculos. Foi pulando. Agora... Vou chamar ele para disputar a Copa MCE na zaga aí no final. Falando que foi quase um touchdown que ele fez ali naquela corrida. Brinca, é claro, mas isso é muito sério. Isso para mim é roubo. Isso quase é crime, porque você prejudicou um trabalho de um time, um trabalho sério, e aí todo mundo dá entrevista, o presidente achar normal. Não, que bom que não fomos desclassificados, aí o nosso trabalho não foi comprometido. Mas, gente, isso é um absurdo. É a lei de Gerson que vigora no nosso país. É uma questão de ética. Eu teria vergonha de falar, eu não vou recorrer, eu tenho vergonha. Meu time tem que ser eliminado. Mas falta caráter a esses camaradas da Aparecidense. Diz que é estudante de educação física, eu não sei se isso é verdade. Maratonista. Agora, se for, ele tem que ser banido do futebol para sempre. Ele não pode nunca, e não só do futebol, acho que qualquer esporte. Se ele for banido do futebol, vou agora trabalhar no vôlei, não dá, cara. Ele não pode abrir precedente, senão daqui a pouco vai virar moda. O cara vai pegar, vai invadir. Foi isso que o tribunal falou. E o que é pior, o tribunal disse, temos que anular, não anular e sim eliminar a Aparecidense, porque daqui a pouco esse camarada vai ser candidato a vereador, para ver que a coisa dele gerou um dano. Já estava gerado porque ia ser desclassificado. Por que não aproveita? Mas não pode, aí, o cara pegar e curtir a fogueteira não foi candidato a deputado? Foi. Mas aqui, entre a fogueteira e o esquerdinha, há um abismo também nessa animal. Mas a Rosemary o outro detalhe é o seguinte, o corpo jurídico do Tupi já pediu que os advogados, os desembargadores que estão lá defendendo a Aparecidense, pelo menos um dos desembargadores, seja retirado porque ele tem parentesco, tem negócio junto com o pessoal lá de Goiás. Que a Aparecidense, na verdade, nada mais é que uma filial do Goiás. Então, se ele não for vereador, ele vai posar para a G Magazine? Aí já não sei aí é outra discussão, vamos mudar de assunto aqui. Vamos ver o que os atleticanos disseram depois do jogo de hoje. O goleiro erra, né? Acho que o importante é a forma que você reage ao erro. Foi um acidente de trabalho, né? Tenho sempre a confiança de que faça a melhor preparação possível e às vezes acaba errando, isso é inevitável no futebol. Ninguém é máquina aqui para trabalhar em 100%, né? Às vezes acaba acontecendo, mas acho que mais de um ano de Atlético, quase 80 jogos pelo Atlético, foi minha primeira fase. O importante de tudo foi vencer o jogo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, segundo tempo o Vasco cresceu, tomou conta da partida, tentamos arrumar a casa, encaixar um contra-ataque, infelizmente não conseguimos, tivemos algumas oportunidades, não concluímos em gol, mas o importante é os 3 pontos que nos aproximam ali do pilotão da frente. Tem feito bons jogos, mas está ainda recuperando a forma geral, física, técnica, tática. Você não consegue jogar 2 tempos numa intensidade como jogou o primeiro. Os caras foram em máquina, não consegue. Tá aí o Cuca explicando por que o Atlético teve uma quedinha no segundo tempo. Felipe, você conhece algum atleticano que reclamou desse acidente de trabalho do Vitor de hoje? Nenhum. Nem que queira tirar o título dele de São Vitor. Depois dessa aí, a santidade dele... gritou o nome dele logo depois. Claro. Não dá. Agora, tem crédito demais. O Vitor é o que tem mais crédito no Atlético. Tem mais crédito que o Ronaldinho, do que o Pietro, que todo mundo. E agora, esse negócio de goleiro, acidente de trabalho em Belo Horizonte, esse negócio dá um problema. Só lembrar do André, que aí ia ser aquela vez no Cruzeiro. A gente viu o discurso dos jogadores. Você acha que eles já botaram na cabeça que fazer desse brasileiro um preparativo para o Mundial, Júnior? Eu acho que tem, mas eu tenho uma preocupação. Até o Ramalho falou um momento que seria muito bom esse segundo turno, o Atlético campeão simbólico. Só que eu entendo que na hora que estiver chegando ao Mundial, isso é inevitável. Eu não acredito que até a última rodada do Brasileiro os caras vão rasgando. Não vão. Isso é inconsciente. O cara dá uma aliviada. O Cuca também vai poupar, o Tite vai preservar, vai administrar. Porque você imagina, num jogo desse, aí você pega a última rodada, uma partida que não vale nada para o time adversário, vale. Um cara vai e quebra o Ronaldinho. Ronaldinho é referência. Ronaldinho vai chegar... O time do Brasil, de Ronaldinho Gaúcho. Então você tem que ter cuidado. Você tem que administrar. Por isso que eu não acredito. Essa recuperação tem tudo para vingar. O Atlético hoje, mesmo com esse segundo tempo, está se reencontrando em termos de pegada, vontade, tem a qualidade técnica. Mas no final vai aliviar. Foi falado também da questão do o Ronaldinho ou o Fernandinho. Foi falado da questão do dinheiro da venda do Bernat, que estava... O presidente Calil falou. E foi falado hoje sobre esse dinheiro que estava retido. Eu estive em Brasília,
com toda a nossa diretoria, fomos recebidos, como eu disse, muito bem, e agora esperamos que o governo federal tenha a sensibilidade de não fazer essa maldade com os clubes. Quanto ao Atlético, não há nada bloqueado, porque o dinheiro não veio para o Brasil, e nós estamos agora sim tentando a negociação para dar bens em garantia para que a gente possa ir lá assinar o contrato e liberar o dinheiro da vinda do Bernard, que não está no Brasil e ainda não foi pago. Tá certo. Vamos, depois dessa explicação, vamos emendar direto aqui os cruzeirenses. Marcelo Oliveira. Esse é o Campeonato Brasileiro, qualquer descuido pode se complicar, porque as equipes todo mundo corre muito, todo mundo tem um plano tático, todo mundo tem objetivos no campeonato. Aí, o Júnior, um time que empata e ainda assim aumenta a vantagem. É o que se diz de sorte de campeão? Olha, e algumas coisas a gente não pode esquecer. Sorte acompanha o trabalho e a competência. Mas o Atlético teve a sorte com ele na Libertadores e o Cruzeiro, em alguns momentos, está repetindo isso. Está conseguindo ter a sorte nos momentos certos. Essa situação do jogo de hoje, apesar de que é uma arbitragem que prejudique muito. E a gente tem que falar isso. Mas a sorte, volto a dizer, ela não é um acaso do destino, não. Ela acompanha também o trabalho. O Duque preparou pra gente. Não, acho que foi incompetência do Botafogo também. O Duque mas em situações, é um gol, a recuperação, uma série de casos que acontecem. O Duque preparou pra gente um negócio, uma charge, nesse mesmo tema. Vamos dar uma olhada aqui. Seu percentual de gordura aumentou. A raposa aumentou a gordurinha aí, Diego Ramalho. Fantástico, né? E é isso aí, aumentou. Um ponto, mas aumentou. A gente não pode descartar isso. E o que é pior, era um jogo fava contada. E não foi pro Botafogo. Os jogadores do Cruzeiro estão até perdendo a conta já dessa diferença pro Botafogo. O William, na saída de campo, por 3 vezes em uma entrevista só, citou que eram 10 pontos, né? São 8 pontos de diferença, já é muita coisa, mas... tem, claro, continuar com a humildade, porque Campeonato Brasileiro, o próprio Junqueira já citou o Atlético aí, uma derrota é zona de rebaixamento, uma vitória é quase G4. Né? E vamos ver como é que ficou a classificação do campeonato depois dessa rodada, 23ª rodada. Está lá o Cruzeiro, soberano na ponte, 50 pontos, Botafogo segundo com 42, 8 pontos aí. Atlético Paranaense e Grêmio fecham o G4. O Internacional, Goiás, Santos, o Atlético aparece em 8º com 31, e aí vem a turma dos 31, vem o Vitória, o Bahia. Virando a página, tem o Corinthians, o Coritiba, 30 pontos para o Fluminense, 28 para a Portuguesa, São Paulo e Flamengo com 27, e aí Criciúma e Vasco com 24 na zona, Ponte Preta e Náutico com 10 pontos. Náutico caiu, Júnior? Não, há muito tempo. Eu acho que quem não vai aguentar é o Vasco. Esse tá gostando, gostou, viu? Tomou gosto por aquela situação ali o Z4. Tá certo. Diogo, muito obrigado pela presença no meio de campo. Eu que agradeço, André, sempre às ordens aí. Solimar, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço. Júnior Brasil, obrigado pela presença. André, obrigado. Felipe. Valeu, André. O meio de campo fica por aqui, mais esporte amanhã às 11h30 da manhã no Jornal Minas, primeira edição, e às 7h20 da noite no Clube do Esporte. Boa semana, tchau.